Olá, boa noite a todas e todos. Olá, boa tarde, boa noite, né, dependendo de onde vocês estão. Antes de mais nada, nós gostaríamos de dar boas-vindas a quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube do COSARC. E eu queria dar as boas-vindas também aos queridos e super competentes colegas que estão aqui comigo hoje, Paulo Colosso, Marcelo Leão, e a sempre fundamental professora Hermínia Maricato, por ter a generosidade de estar conosco aqui. O meu nome é Marina Siqueira, eu sou do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, e é uma honra estar aqui nessa abertura do seminário 20 anos do Estatuto da Cidade, Legado, Desafios e Novos Horizontes. Esse seminário está sendo organizado em uma parceria entre professores e membros do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, do COSARC, da plataforma BR Cidades e do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E é claro que nós gostaríamos que esse evento fosse presencial, né? Mas ainda que nesse formato virtual que nós estamos hoje, frente à crise que a gente está enfrentando de saúde pública, né, a crise política, econômica e social, é ainda mais urgente a gente resgatar esse debate de uma agenda crítica e propositiva para cidades brasileiras mais justas, inclusivas, democráticas e responsáveis ambientalmente, culturalmente, socialmente e economicamente. Então, esse é o objetivo desse evento, né, e para isso, além dessa mesa de abertura, contando com a incrível presença da Hermínia, a gente vai ter outras 6 mesas de debate sobre direito urbanístico em relação com arquitetura, urbanismo, planejamento urbano, resultados e atualidades do Estatuto da Cidade, avanços e problemáticas na conquista do direito à cidade, povos originários, além de debater também críticas e perspectivas para as cidades brasileiras. Então, não deixem de acompanhar as próximas mesas. E eu também gostaria de lembrar que após a fala da nossa convidada maravilhosa, vai ter um momento, então, aberto para o debate e que vocês podem encaminhar perguntas pelo chat do YouTube que nós vamos fazer depois para a nossa incrível convidada. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês e dos colegas e da Hermínia, e eu vou passar a palavra para o querido Paulo Colosso. Paulo, por favor. Obrigado, Marina. Obrigado, de novo, Hermínia, por estar aqui. Marcelo Leão. A Hermínia dispensa apresentações, né? Apresentação do currículo Lattes, mas só queria destacar como a longa e capilarizada trajetória dela nos permite ver o quanto é possível reintegrar pensamento e ação, né? Ela conseguiu produzir um conhecimento situado desde a universidade, atuar no poder público, atuar a partir da sociedade civil, né? Então, uma trajetória que encarna o movimento do pensamento crítico, que levanta possibilidades, experimenta avanços e limites de cada uma das instâncias que constrói, né? Um pensamento que faz apostas, vivencia, revê rotas, né? E, no caso dela, uma trajetória também que consegue manter uma coerência, né? Manter um compromisso com os avanços democráticos desde as cidades. E, além de tudo isso, ainda essa figura generosa, disponível, que aglutina, que conecta, que abre espaço, que gosta de ver acontecer, né? E que gosta de estar entre as forças vivas. É isso. Vamos lá, Hermínia. Você. Muito obrigada, querido. Eu adorando estar aqui com vocês três. Eu fico impressionada como, durante essa pandemia, a gente, pessoas que eu acho que não é de bem, é do bem, tem se encontrado e isso está aquecendo nossos corações, não é? Diante de tanta tragédia simultâneas que nós estamos vivendo. Mas, quando o Paulo me convidou para falar sobre o Estatuto da Cidade, ele quase que se desculpou, porque ele sabe que, ultimamente, eu não tenho tido muita vontade de discutir lei, né? Qualquer legislação, detalhe de legislação. Nós passamos muitos anos fazendo isso, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, porque justamente tem a ver com o Estatuto da Cidade.
eu não consigo falar de forma impessoal. Eu vi isso, né? De repente eu percebi que o Estatuto da Cidade faz parte da minha vida, não é? E fez, né? Porque eu estava tentando até esquecer um pouco, né? Mas quando eu fui preparar essa abertura aqui, e eu aproveitei, porque vai ter um seminário, um evento do Ministério Público de Santa Catarina sobre esse mesmo tema, né? Eu fui ler coisas que realmente, nossa, eu estive muito envolvida com elas, jogando toda a minha energia, todo o meu tempo, né? Então, é muito difícil falar sem entrar no plano pessoal. E o que me veio na cabeça, quando eu estava preparando isso, foi a música dos anos 70, que é Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. E eu venho lá dos anos 70, quando a gente sonhou muito e construiu muito, né? Inclusive o Estatuto da Cidade, que acabou sendo aprovado em 2001. Né? Nós investimos demais no avanço legal e institucional. Olhando para trás, eu sou muito crítica, né? Por quê? Porque nós tivemos vitórias, mas também tivemos regressão em relação às vitórias que nós conquistamos. Essa história que eu vou contar, ela deveria se iniciar, na verdade, no século XIX, né? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista historiográfico, não é? Na disputa entre dois aspectos estruturantes da sociedade brasileira, que é terra, propriedade privada da terra e libertação da mão de obra escrava. Não é? Nós tivemos um imbricamento, eu gosto muito, estudei muito isso e tem uma bibliografia muito boa, pena que ela é menos usada do que um David Harvey, por exemplo, que é ótimo, evidentemente, mas essa bibliografia ela é muito importante para a formação nacional, ela diz respeito a todas as contradições políticas, sociais e econômicas e territoriais que nós temos no Brasil até hoje. Né? Lembrando, assim, que na Constituição de 31, aliás, em 31, já se aprovou uma lei no Brasil, 1831, que proibia o tráfico de escravos. E a expressão é para inglês ver, parece que vem daí, né? Uma lei para responder aos ingleses que estavam fazendo pressão para o Brasil parar o tráfico de escravos, não é? Mas que não parou. Né? Houve uma aprovação de uma lei, como muita lei no Brasil, ela ficou vigente e não foi aplicada, né, na realidade. Não é? Depois, em 1850, vem a lei da lei de terras, né, que traz institucionaliza a privatização da terra no Brasil, quer dizer, o meio de você ter terras é por compra e venda, além do processo todo de afirmação já das terras que estavam sob controle, produção, né, de alguns proprietários, né, mas, na verdade, depois de uma semana em relação à lei da lei de terras, o tráfico de escravos é abolido e aí ele funciona, em 1850. E a libertação dos escravos vem em 1888, sendo que a demarcação de terras devolutas nós não temos, na verdade, até hoje. É impressionante, né? Eu costumo lembrar muito do trabalho do
Joaquim de Brito da Costa Neto, está lá no site do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, mas posso lembrar um trabalho do Ariovaldo Umbelino sobre grilagem de terra no Brasil de 2020, que a gente pode buscar aí na internet também, e coisas como o livro da Maria Brandão, sobre a privatização das terras devolutas de Salvador, muita coisa que eu gosto de lembrar também de um artigo que saiu na revista da FAPESP, As Terras Imaginárias do Pará, que mostra que, se você somar todas as terras registradas no Pará, nós vamos chegar a 2 vezes o estado do Pará. Então, nós temos evidência científica de que a história da propriedade da terra no Brasil é uma história de fraudes registrárias, de andares de título de propriedade sobre o mesmo pedaço de terra, como Joaquim, cujo doutorado eu orientei, mostrou, né? Aqui para o estado de São Paulo, terras que se deslocam do litoral para o Planalto, enfim, é extravagante, eu acho que é o adjetivo correto para a gente colocar, para a história da propriedade da terra no Brasil até hoje. E é incrível que populações vulneráveis, como se diz agora, né, sejam criminalizadas por ocupação ilegal da terra, sendo que grande parte da população trabalhadora brasileira não tem alternativa, não tem como ter moradia pelo mercado e pelo Estado. E na zona rural, grande parte do latifúndio brasileiro foi formado por invasão e apropriação, como nós estamos vendo agora na Amazônia, né? Apropriação ilegal de terras na formação de latifúndios. É diferente da política de agricultura familiar, não é? Mas, então, a imbricação, o Zé de Souza Martins que fala, a terra é um nó nas relações sociais no Brasil, e eu escrevi muita coisa a partir do nó da terra, né? A imbricação é de que a elite brasileira, ligada à agroexportação, ela precisava se apropriar da terra para libertar a mão de obra, porque o poder era exercido na produção a partir de um desses 2 insumos, né? Bom, mas eu vou começar a minha história na década de 60, com um período no início dos anos 60, final dos anos 50, de esperança que o Brasil conseguisse superar o subdesenvolvimento, com um período de industrialização, com o PIB crescendo a mais de 7% ao ano, e uma urbanização muito acelerada, muito, não é? O Brasil passa, na década de 60, a ser predominantemente urbano, a sua população, não é? E nós temos uma série de propostas de reforma de base, uma ação forte da sociedade civil no Brasil, e a proposta de reforma urbana surge ela vem lá de 53, depois de 58, algumas iniciativas, mas em 63, num processo que reúne, num congresso do IAB, que reúne juristas, vários outros profissionais, redigido uma proposta de reforma urbana, não é? Mas nós tivemos não só 64 nesse caminho, que faz com que
haja uma retração de todos os projetos de reforma de base, não é? E depois tivemos também, a partir de 72, a globalização neoliberal com o início de uma desindustrialização do país e o retorno à hegemonia agroexportadora, e em 2008, finalmente, nós tivemos essa crise financeira global e que colocou muita dificuldade de superação dos problemas pelo governo da então presidenta Dilma, né? Nesse período, parece incrível, mas nós passamos por um ciclo democrático extraordinário, não é? Que contrariou o que estava acontecendo no mundo. O ataque ao welfare state, aos estados, às políticas públicas, aos direitos, principalmente direitos trabalhistas, direitos sociais, não é? Mas que acaba nos atingindo no final, a partir de 2014, depois com o impeachment da presidenta Dilma, e com essa tragédia dupla, tripla, quádrupla, porque chega no meio ambiente, chega na saúde, chega na economia, na política, etc., né, que constitui aí o governo atual do Brasil, né? Bom, o que é importante perceber nesse processo todo do passado recente, né, em relação ao Estatuto da Cidade? Nós estávamos na ditadura, na década de 70, mas houve um movimento muito interessante, e sabe, gente, quando eu vejo tudo o que acontece anunciado lá no Brasil todo, na rede do BR Cidades, quando eu vejo as iniciativas desses meus queridos colegas aqui, que estão aqui presentes, muitas vezes vem à tona aquele período. Um período muito triste do ponto de vista político, mas muito cheio de energia, de iniciativas da base da sociedade brasileira, que acaba construindo pontes com a universidade e vice-versa. Eu estou muito impressionada como isso, de vez em quando, me vem na cabeça, né? A proposta de reforma urbana, ela é retomada na década de 70, né? E ela renasce num seminário da Comissão Pastoral da Terra, que foi em Goiânia. Depois, ele é reafirmado num seminário no Rio de Janeiro, no início dos anos 70, né? A Comissão Pastoral da Terra, que se encarregava dos movimentos rurais, da Igreja Católica, ela nos disse, ela convidou gente do Brasil todo para conversar sobre os movimentos urbanos e disse que eles não tinham mais condições de atender aos movimentos rurais, aos movimentos urbanos, desculpem, que todo o fôlego e todo o tempo era dedicado aos movimentos rurais, não é? Que sempre foram muito marcados por muita violência no Brasil, muitas mortes todos os anos, não é? E que eles achavam que a gente deveria encontrar uma forma de organizar o movimento de reforma urbana. Por quê? Porque ele já estava presente de forma pulverizada nas cidades, não é? E nós realmente, inicialmente, constituímos a ANSUR,
Articulação Nacional do Solo Urbano, a CUT nos ajudou, a CUT era ela nos ajudou mais tarde, porque ela não era nem nascida, né, nesse período, o movimento operário nos ajudou, não é? Que ele era muito forte. Nesse período, década de 70, 80, no final dos anos 70, eles conduziram greves operárias poderosíssimas, e esse movimento todo acabou criando partidos, como nós sabemos, criando centrais sindicais de movimento popular, depois ajudaram muito nas propostas de prefeituras democráticas, né? Então, nós tínhamos, nesse período, um movimento forte de sociedade civil. Vamos pensar antes das eleições democráticas, né? Porque as capitais eram proibidas, né, de eleger seus prefeitos até 85, até o fim da ditadura, né? Então, nós estávamos nos movimentos sociais urbanos, que se multiplicavam, né, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que estavam presentes em muitos bairros das nossas metrópoles, não é? E discutíamos muitos dos problemas enfrentados diariamente pelos trabalhadores, não é? E é importante pensar que, junto com esse movimento, não é, você tem esse aprofundamento do mercado interno no Brasil com o processo de industrialização. Mas, como se tratava de uma mão de obra barato, que é a mão de obra que vem do campo, não é? A partir de 1930, com a queda da agricultura baseada na exportação do café, vem para as cidades, isso favoreceu a industrialização brasileira, uma mão de obra farta e barata, de baixos salários, como diz o Chico de Oliveira, e que se ofereceu para trabalhar, não é? E construir a própria cidade, a própria casa, mas a própria cidade, né? Ocupava áreas de baixa urbanização e lutava, evidentemente, antes de mais nada, por transporte para poder chegar no trabalho. Bom, e nós estávamos, nesse período, fora do Estado e contra o Estado. E nós passamos a penetrar no aparelho de Estado, por meio das eleições, discutir políticas públicas, não é? Com foco nas instituições, nas leis e na recuperação das eleições livres, não é? Eu acho que esse movimento de sair dos bairros, de deixar de ser apenas sociedade civil, para entrar no espaço institucional, que não foi um processo de cooptação, se percebia que era uma escolha dos nossos militantes, não é? Então, nós lutamos entrando no espaço institucional. Mas, antes disso, então, nós participamos da elaboração da proposta de reforma urbana, não é? A ANSUR, não é? O Movimento Nacional de Reforma Urbana, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, foram um crescente de construir a proposta de reforma urbana.
Nesse período, é importante lembrar que houve um documento da CNBB, Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, em 1982, que se chamou Uso do Solo e Ação Pastoral. Um documento que teve assessoria do Cândido Malta Campos Filho e que constituiu, foi levado para o Brasil inteiro, foi discutido em missas, foi discutido nos bairros, foi muito interessante esse documento para trazer uma consciência da necessidade de ter uma política urbana, porque até então o Brasil era se visto muito como rural, não é? E é desse período também, o Paulo me perguntou outro dia, eu não lembrei, o projeto de lei do desenvolvimento urbano do senador Pompeu de Toledo, de 1982, que foi o ancestral do Estatuto da Cidade, né? Bom, nós temos o fim da ditadura em 1985, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte em 1986, e a Assembleia Nacional Constituinte, olha bem, gente, o clima que nós estávamos vivendo, ela abre a possibilidade de apresentação de projetos, emendas à Constituição de iniciativa popular. Nós fizemos tudo isso, gente, sem internet. Hoje eu estava lembrando disso, conforme eu estava lendo, eu estava lembrando, sem internet, não existia. Não é? Nós fizemos reuniões no Brasil todo, sem muito recurso, não é? E conseguimos elaborar uma emenda popular constitucional de reforma urbana. É muito importante que todo mundo dê uma lida, como é que foi possível elaborar uma emenda nacional. Pensem, hoje, como seria muito mais fácil a gente elaborar um projeto de lei de iniciativa popular para qualquer lugar, não é? Que seja no município, que seja no governo estadual, que seja no governo federal, não é? E a Assembleia Nacional Constituinte exigia, para que essa emenda constitucional fosse aceita, que ela fosse assinada por 30 mil eleitores, no mínimo. Então, nós andamos colhendo assinatura pelo país e chegamos a 130 mil assinaturas, né? A reforma agrária chegou a ter mais de 1 milhão de assinaturas, vocês imaginem, né? Havia também a exigência da subscrição da proposta de que fosse assinado por entidades reconhecidas da sociedade civil. Então, a nossa foi assinada pela Federação Nacional dos Engenheiros, Federação Nacional dos Arquitetos, Articulação Nacional do Solo Urbano, IAB, e a Coordenação Nacional dos Mutuários, do BNH, era muito importante, porque eles estavam tendo um problema em relação ao aumento das prestações, né, das moradias, e o Movimento em Defesa do Favelado, o MDF. Reunimos, então, entidades da sociedade, movimentos sociais, e entidades profissionais, não é? E o texto eu não vou me deter nos detalhes, não é? Mas ele é muito importante notar que ele não defende a figura do plano diretor. E isso é muito importante, porque foi uma discussão que nós fizemos nas bases do movimento de reforma urbana. Durante o regime militar havia uma verdadeira indústria de planos diretores.
havia até casos, não sei se é fake news, de que cidades no centro-oeste falavam em praias e litoral, porque essa indústria de planos diretores pegava o mesmo texto e multiplicava, né? Mas o plano diretor acabou sendo, no final da regulamentação da Constituição, uma questão central. Se tornou, retomou uma centralidade que é interessante, que nunca mais foi muito discutida. No próprio Ministério da Cidade, nós tivemos o plano diretor participativo com muito prestígio, não é? E, a partir, então, a Constituição de 88 trouxe pela primeira vez na história do Brasil um capítulo dedicado à questão urbana e dos transportes, não é? O 182 e o 183, e eu estava lendo um artigo do Bassul hoje, né? Ela frustrou, na verdade, tanto os movimentos mais avançados, democráticos, progressistas, que era o nosso caso, e movimentos sociais, quanto o setor privado, empresarial, ligado ao mercado imobiliário. Porque, eu vou falar no nosso caso, o que nós esperávamos era a autoaplicação dos instrumentos, ou seja, nós não queríamos atrasar mais a aplicação de um instrumento que coibisse a propriedade privada ociosa. Nós não queríamos esperar mais. E naquele instante, o processo de urbanização ele já estava claramente caminhando para esse fosso, para essa fratura, para essa incrível desigualdade que nós temos atualmente, não é? E nós precisávamos de alguns instrumentos que permitissem a democratização do acesso à terra nas cidades. Bom, mas o que aconteceu com o plano diretor, com a Constituição de 88? Ela foi remetida à regulamentação, e a regulamentação veio depois de 13 anos, por meio do Estatuto da Cidade. Isso, para nós, foi uma relativa derrota. Foi uma vitória ganhar 2 artigos na Constituição Federal, depois veio a emenda 29, que criou o SUS e também reafirma o direito à moradia e o IPTU progressivo no espaço, não era aquele IPTU progressivo no tempo, não é? Depois, mais recentemente, o direito à mobilidade, mas a Constituição ela foi regulamentada apenas em 2001, por meio do Estatuto da Cidade. O plano diretor ele se tornou uma ferramenta fundamental para a aplicação da função social da propriedade prevista na Constituição Federal, ou seja, os conflitos foram remetidos para a escala municipal, não é? E eles seriam encaminhados por meio do plano diretor. Esqueci de citar que uma outra coisa que não nos agradou foi o fato de que a função social da propriedade, pelo Estatuto da Cidade, se dava progressivamente ou sucessivamente por meio de 3 passos
o primeiro levando 1 a 2 anos no mínimo, 3 anos no mínimo, o segundo 5 anos, e o terceiro seria a desapropriação com títulos da dívida pública, depois, então, desse tempo todo, e podendo não acontecer, que foi o que aconteceu. Bom, mas então, nós entendemos aquilo como um problema, não é? Mas a gente acabou aceitando bem a proposta do Estatuto da Cidade, porque houve muita disputa e muita luta entre 1989, com a nova Constituição, e 2001, quando é aprovado o Estatuto da Cidade. Esse artigo do Bassu me trouxe à memória muita coisa que eu acho que eu queria ter esquecido, né? Por quê? Nós temos no Congresso Nacional uma disputa entre o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que ficou firme, que elegeu deputados, que nos ajudavam, elegeu senadores, não é? Mas tinha a bancada do mercado imobiliário, que era muito poderosa. E eu, lendo aí esse artigo, eu vi que, por exemplo, eu tive um confronto com o presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que era senador na época, né? E defendia os interesses claros e segurou o projeto de lei durante muitos anos. Né? Então, eu tinha defendido a proposta da reforma urbana, a emenda constitucional na Assembleia Nacional Constituinte, e acabei respondendo a muitos dos nossos opositores, não é? O Bassu está lembrando que eles escreveram um artigo na Folha de São Paulo e que eu respondi o artigo. Mas eles procuraram até a TFP, Tradição, Família e Propriedade, que dizia que o nosso projeto era socializante, era destruidor da propriedade. Piadas. Impressionante o que é o nó da terra no Brasil. Nós éramos, a revista Visão, nesse período, publica um número que fala do perigo comunista, não é? E a gente, vejam bem, a gente estava propondo regras para solucionar, para ter até um estatuto, legislação urbanística, que nós não tínhamos, né? Mas eu não sei por que cargas d'água os representantes do mercado imobiliário acabaram concordando com a proposta, talvez porque eles percebessem, com alguma experiência já nas prefeituras, que não era perigosa, né? E acabaram... O Estatuto da Cidade acabou sendo aprovado sem contestação nenhuma depois desse tempo todo. Houve um arranjo lá, um acordo, né? Mas, gente, eu gosto muito de lembrar o seguinte: a Constituição Federal instituiu, então, traz lá o capítulo da questão urbana, remete para uma regulação que foi feita pelo Estatuto da Cidade, que remete uma aplicação que é feita pelo plano diretor, que muitas vezes remete à legislação complementar municipal. E o que aconteceu com o Estatuto da Cidade no nosso principal foco, que era a função social da propriedade, né? A pesquisa da Rosana Denaldi mostra isso, né?
ela mostra aqui de 388, se eu não me engano, prefeituras com mais de 100 mil habitantes. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de 2015. Meia dúzia de prefeituras levaram para frente esses 3 passos sucessivos de aplicação da função social da propriedade. Toda hora que eu vejo essa história, eu me lembro de uma frase do Sérgio Buarque de Holanda que eu tenho falado muito ultimamente. E eu vou falar para vocês, porque é impressionante, né? Alguém ler o Brasil e entender tão claramente coisas que a gente não via. Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organizações e coisas práticas, nossos homens de ideias eram, em geral, puros homens de palavras e livros. Não saíam de si mesmos, dos seus sonhos e imaginações. Tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca, onde nossa vida verdadeira morria asfixiada. Ele fala também dessa tradição de uma retórica distante da realidade. Sérgio Buarque de Holanda. Claro que os empresários, eles não estavam tão na esfera dos sonhos e da imaginação. Eles eram bem mais pragmáticos que nós todos. Uma parte de nós também era pragmática. Uma parte, não. Acreditava muito que a gente ia mudar as cidades e o país por meio de planos e leis. Eu acho importante, antes de citar outros intérpretes do Brasil, como Sérgio Buarque, fazer um justo reconhecimento da qualidade do Estatuto da Cidade. Uma lei holística, descentralizadora, com visão abrangente, moderna, uma verdadeira sinfonia. Fiquei pensando nisso quando eu reli a lei. Uma sinfonia, uma orquestra, não é? Uma coisa que lembra Mozart. Instrumentos diversos, amarrando tudo à participação democrática e ao plano diretor obrigatório para mais de 20 mil habitantes. Não é à toa que ela foi festejada no mundo inteiro. No mundo todo. Pela primeira vez eu não defendi o Estatuto da Cidade ou fui fazer exposição apenas nos países do capitalismo central. Mas a Índia se interessou pelo Estatuto da Cidade. A África do Sul se interessou pelo Estatuto da Cidade. Gente, é engraçado pensar nisso quando a gente lê Roberto Schwartz, nossos pensadores, Florestan Fernandes, o Celso Furtado. Nós estávamos exportando proposta, ao contrário do que era a tradição das ideias fora do lugar. Mas eu costumava dizer que eu era honesta. Em todo lugar que eu ia, eu dizia, no meu país não se aplica, ele é muito interessante. Então, vamos lembrar que o plano discurso do Vilaça,
ou a distância entre a retórica e a prática do Sérgio Buarque, do Florestan, ou as ideias fora do lugar do Schwartz, ou a modernização conservadora do Fiore, da Maria da Conceição Tavares. E o mais incrível é que esse movimento de modernização das instituições e da legislação, ele continua, não é? O Ministério das Cidades mesmo foi muito festejado no mundo. Não é? O quanto as pessoas olhavam com admiração a ideia de que a gente tinha um Ministério das Cidades com um Conselho Nacional das Cidades, com 3 níveis de participação federativa para chegar na Conferência Nacional das Cidades e definir diretrizes para o Conselho Nacional das Cidades. O fato é que a gente teve conquistas institucionais importantes, mas a realidade propriamente não avançou significativamente. Do ponto de vista da ação, da realização, da transformação e de mudanças da realidade, eu acho que o ciclo das prefeituras democráticas é o que foi mais longe na política urbana no Brasil. Né? Não deixo de reconhecer o avanço da política de saúde, da política de segurança alimentar, da política de educação do governo Lula e Dilma, né? Mas, do ponto de vista da política urbana, regularização fundiária, por exemplo, moradia com boa qualidade e baixo preço e participação social, a urbanização de favelas, nós desenvolvemos no Brasil um know-how que eu considero espetacular, né? Nós avançamos, sim, mas houve uma regressão, que eu reputo muito aqui internamente a nossa saída de uma participação capilarizada no chão das cidades, e no chão, evidentemente, do campo, né? Mas que eu reputo também muito a falta de alternativas colocadas pelo capitalismo, pela evolução do capitalismo internacional, com a hegemonia financeira, com a ampliação eu vi aí que eu já tenho que ir terminando, eu estou terminando, com a ampliação da desigualdade, né? Então, eu acho, olhando de volta, como é que nós conseguimos, num período que nós não tínhamos essas ferramentas todas de comunicação, como é que nós conseguimos avançar tanto institucionalmente? E como é que a gente permitiu que a realidade, que o fosso urbano se aprofundasse? Eu não estou falando de distribuição de renda e nem de condições de vida que uma certa distribuição de renda e o mercado de consumo trouxeram. Eu estou falando de políticas públicas para o cotidiano de 85% da população brasileira. Eu estou falando de um contexto que tem uma lei como o Estatuto da Cidade. Essa coisa incrível. O fato é que hoje as nossas cidades estão sob ataque da especulação imobiliária. E um ataque que não se contenta com o plano diretor, que não
não chega a mudar as condições de vida da maior parte da população. É um plano discurso, mas que regulam, de alguma forma, a cidade do mercado, a cidade formal. Este plano diretor está sob ataque. Vamos ficar por aqui, porque eu estou percebendo aqui que vocês estão querendo que eu responda a perguntas. Obrigada, gente. Então, pessoal, boa noite. Obrigado. Obrigado, Emília. Vai lá, Marcelo, quer comentar? Não seria bem comentário, né? Só dar minha saudação, meu boa noite aí, né? O IBDU presente no evento, também na organização, também gostaria de fazer menção a uma entidade que luta muito pelo direito à cidade, que eu tenho o prazer de fazer parte, eu queria fazer aqui a divulgação dela, o Instituto Gentes de Direito, que está somando também na luta, nessa luta que faz a lei pegar, né? E não necessariamente a lei enquanto norma jurídica, né? Mas o que eu queria, eu abri a fala aqui, né, para a gente já tocar o seguinte: queremos ouvir Hermínia, gente, né? Então, a minha fala aqui é para pilhar o pessoal para as perguntas, né? Eu fiquei responsável aqui por esse segundo bloco, para ajudar a mediar as perguntas, encaminhar as perguntas, facilitar o debate, né? Esse debate virtual feito pelos chats, né? Temos 2 já. Então, a gente já pode começar, né, gente, lendo as primeiras perguntas que chegam para a Hermínia responder. Então, vamos lá. Temos aí uma primeira pergunta, que aparece como da Tila Viana, né, o nome aí, seu cybernome, né? Tila Viana pergunta, diz, boa noite, e fala, eu gostaria que ela comentasse um pouco sobre o direito de propriedade estar acima do direito à moradia, por não ser enfrentado de fato. Hermínia, você prefere responder numa a uma ou podemos fazer bloco de 2? Por enquanto, as perguntas ainda estão chegando, tá? Se quiser fazer pingadinha uma por uma, já pode tocar. Tá. Então, quando a gente lê todo o material que foi feito, esses projetos que antecedem o Estatuto da Cidade, os movimentos, os debates, todas as lutas, a centralidade é a submissão da propriedade privada ao interesse social, de tudo que nós fizemos nesse período. E, embora haja uma dificuldade de aplicação, tal como está previsto na Constituição, no Estatuto da Cidade e nos planos diretores, seria possível se a gente concentrasse as forças, não é? Eu gostaria de ouvir outras pessoas, é uma pena que o Marcelo não queira falar aqui, porque eu fiquei querendo fazer essa pergunta no final, né? Vocês acham, é melhor ter a lei do nosso lado, é óbvio, né? Vocês acham que seria possível aplicar o Estatuto da Cidade ainda, né? Que a gente poderia... ele subordina o plano diretor tem que estar ligado, tem que dar diretrizes para a lei orçamentária, tem que levar em conta o orçamento, ele tem que levar em conta o plano plurianual. O Estatuto da Cidade é o máximo, não é? Tudo, você vê, tudo articulado com o plano diretor. E quando a gente vai ver, uma coisa que eu quero lembrar aqui, é tão extravagante a distância entre a lei e a realidade, que uma das coisas que a gente mais fala é uma hashtag que é plano sem obras e obras sem planos. Vocês não estão cansados de ver isso? Por quê? Porque o investimento público é aplicado contrariamente a busca da igualdade social. A rede Nossa Cidade já mostrou isso aqui em São Paulo, com os mapas. O investimento público... Ontem eu fui numa consulta médica e passei na avenida ali perto do Pacaembu, havia uma super empresa
inclusive com maquinário pesado, trabalhando no canteiro central da avenida, reformando o canteiro central da avenida de um dos bairros de renda mais alta da cidade de São Paulo. Gente, eu canso de ver isso. As pessoas passam ao lado e não percebem que o investimento contraria o combate à desigualdade. Então, por que eu estou falando isso? Porque na lei, inclusive se a gente vê aquelas fundamentações, né, das nossas legislações, a fundamentação dos planos diretores está sempre do lado do equilíbrio social, econômico, ambiental. Nós temos um corpo de leis ambientais incríveis, não é? Que nem a legislação urbanística ligada à mobilidade, resíduos sólidos, aquela lá de 2005 de colaboração entre os municípios, esqueci do nome dela, sabe, não precisamos mais de muito mais no que se refere à legislação. Inclusive, eu quero saudar esse esforço que eu estou vendo no Ministério Público. Eu recebi um livro aqui do Paulo Antônio Locatelli, que é do Ministério Público aí de Santa Catarina, e também participei de um curso do Ministério da Abrampa, Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre regularização fundiária. Eu acho fundamental nós avançarmos no rumo da regularização fundiária. Por quê? Porque a vítima se torna ré. Quem é que é vítima? Quem não tem capacidade de arrumar um financiamento para comprar uma moradia ou pagar o aluguel de acordo com os índices aí de reajuste de aluguel. E essas pessoas que não têm como se prover de moradia, elas acabam sendo criminalizadas. Nós estamos cansados de ver isso. Então, eu acho que a alfabetização urbanística e legal, eu acho que tem que chegar no próprio judiciário. Eu não quero ofender ninguém. Eu acho que o Estatuto da Cidade... Como é que a gente faz, hein? Será que a gente não poderia convencer a Globo a pôr no meio de uma novela em horário nobre uma lei que pode salvar as cidades do Brasil? Ela existe desde 2001. Hermínia, posso então meter uma colherzinha aqui, pessoal? Por favor. Então, vamos lá. Assim, então, assim, tendo em vista que a gente tem essa realidade da lei que pega e que não pega, né? E ela funciona muito em função da mobilização da sociedade, né? Do povo estar articulado, e considerando essa dimensão muito do Estatuto como um possível elemento jurídico, né? Empoderador de lutas locais, empoderador, inclusive, do discurso, até institucionalizar o discurso dos movimentos, né? Como é que você vê, então, esse potencial do Estatuto da Cidade para ajudar a organizar movimento local, nas cidades? Tendo em vista que esses coronelatos locais talvez morem perto da minha casa, né? O parlamentar, é mais fácil encontrar o parlamentar municipal ou gestor municipal do que um que está lá encastelado em Brasília, né? Os poderes, né? O próprio judiciário, né? MP, são pessoas que estão no nosso dia, no nosso cotidiano, e a gente pode... os movimentos têm essa capacidade assim, uma capacidade física, né? De encontrar, de estar, né? Dialogando e, quando necessário, tensionando. Então, assim, como é que você vê o Estatuto, muito embora possa ser uma lei que possa ser interpretada também para o mal, né? Mas como que você vê essa lei como uma componente, assim, jurídica, porém estratégica, para ajudar a fazer o quê? Criar militância, organizar a militância local. Você vê potencial nisso? Você poderia falar um pouco a respeito?
Olha, eu tenho muito medo que a gente volte a fazer isso. Organizar, jogar toda a nossa energia em torno de lei, projeto de lei e aplicação da lei. Eu acho que certas coisas têm legitimidade, sabe? Quando você fala, eu acho que falta muito conhecer a realidade, né? Quando você fala, a maior parte da força de trabalho no Brasil mora ilegalmente porque não tem alternativa, eu acho que isso vem antes da lei, sabe? Isso é uma coisa assim, ninguém vive sem morar em algum lugar. E a sociedade brasileira não dá alternativa para a maior parte da população, nem pelo mercado, nem pelo Estado. Aliás, quando eu fui secretária, eu me lembro que a gente fez uma discussão sobre ampliar o mercado, porque é um vexame. O mercado imobiliário residencial brasileiro não chega na classe média, muitas vezes. Pega, por exemplo, alguém, aí um bancário, tá empregado regularmente, tem segurança, tal. Vê se ele consegue contrair um financiamento que é necessário para comprar uma moradia. Um professor secundário. Então, eu acho que a gente precisa trazer a legitimidade da demanda de quem é excluído, porque não teve alternativa. Eu acho muito interessante, naquela época a gente fazia muito isso, de discutir com os representantes do mercado imobiliário e falar, vocês precisam ganhar mais produtividade e levar e ampliar o mercado para que o Estado aí consiga trabalhar com fornecer moradia para quem não entra no mercado. Porque agora, quando em algumas cidades você tem 80% da população fora do mercado, isso foi pesquisa que eu fiz na década de 90, não é? Que eu até publiquei. Então, eu acho, Marcelo, que a gente não deveria partir da lei, a gente deveria partir da realidade. E falar, olha, mas lei interessante nós temos. E mais, eu acho que plano diretor não pode ser apenas normativo. Tem que ser um plano de ação e que inclua o investimento do fundo público, necessariamente, porque eu estou chocada com o que eu estou vendo, com o que eu vi no Brasil inteiro de investimento, confirmando a desigualdade. O Cândido Malta Campos, vou citá-lo pela segunda vez hoje, ele falou que tem muita avenida que não são avenidas viárias, são imobiliárias. Por quê? Porque você tem um investimento que lobby do mercado imobiliário. Você abre avenidas em áreas que estão vazias. Eu dei uma palestra semana passada sobre isso. Campina Grande, dei o exemplo, Vitória da Conquista, muitos lugares que o governo vai lá, PAC, abre uma avenida politicamente correta, com ciclovia, com paisagismo, com drenagem, não é? Tudo isso, sinalização, iluminação pública, tudo isso no meio do nada, abrindo espaço para a especulação imobiliária, mudando o preço da terra. Na mesma cidade, você tem bairros com as pessoas andando na lama, porque o esgoto corre no meio da rua, em bairros ocupados. Então, a realidade, eu estou achando que ela é muito poderosa. A gente trazer à tona essa realidade, os números dessa realidade. Quando a gente fala grande parte da população, quando a Globo vai lá e fala da pandemia, de quem mora
em cômodos congestionados, não fala o número de quem mora nessas condições, porque não é só a população moradora de favela. Estou falando muito, né, gente? Vocês Não, tá ótimo, tá ótimo. Ah, não. Vai lá, Marina. Então, Hermínia, mas pensando exatamente na questão que existe uma legitimidade da realidade, né, que nos interpela antes, né, do normativo, antes da lei. Por outro lado, você mesmo na sua fala retomou as ameaças que nós temos hoje a estes marcos normativos, né? As PECs, a gente não ter conquistado um plano diretor de fato, o desmonte dos conselhos. Teve até uma pergunta de alguém que está nos ouvindo sobre o fim do Ministério das Cidades, né? Então, parece que a gente está retomando algumas dessas lutas que você lembrou, né? Assim, de décadas atrás, parece que a gente está retomando algumas dessas questões, inclusive ouvindo novamente sobre a ameaça comunista. Né? Então, parece que a gente está brigando novamente, né, por esses marcos normativos também, não só pela realidade. Né? Não sei se você concorda com isso. Olha, isso é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que a gente não pode repetir os mesmos erros, não é? Você tem hoje um ataque aos planos diretores, eu estava dizendo isso, por parte de prefeitos articulados com o mercado imobiliário. Na rede tem até a Bia de Maringá, se eu não me engano, né, Paulo, está preparando um livro sobre isso, porque está acontecendo em tantos lugares que a gente falou, vamos organizar um livro, porque nós vamos entender um pouco da lógica no Brasil, né? Eu acho que com o desenvolvimentismo de 40, de 30 a 80, nós constituímos uma espécie de um welfare state periférico, do capitalismo periférico, e regulamos uma parte da cidade. A outra não. A outra cresceu, né, bem flexibilizada, não é? Então, essa área regulada, ela está sob ataque, não é? Uma regulação imperfeita ou incompleta, nós devemos defender os planos diretores contra essa flexibilização geral que está sendo feita. Eu acho que nós devemos, mas nós não podemos esquecer que nós estamos defendendo uma parte da cidade, porque os planos diretores não chegaram nas nossas imensas periferias. Então, eu acho que essa consciência nós precisamos ter, porque senão nós vamos repetir o erro, que é jogar. Eu saí do Fórum de Reforma Urbana por causa disso, porque chegou uma hora eu falei, gente, mas... E eu saí do Ministério das Cidades por conta própria, né? Quando o Olívio foi tirado porque o Ministério foi dado ao PP, né? Eu saí, porque eu falei, bom, pelo jeito, aqui nós não vamos mais continuar a fazer a mudança. Ainda levou 2 anos para eu perceber que o movimento social não ia segurar as nossas propostas, como eu achei que no começo que ia segurar. Então, não são as instituições que vão garantir. Acho que elas são importantíssimas. Esse movimento de universidades, gente, que está mergulhando na realidade, eu considero revolucionário esse movimento para a história do Brasil. É mergulhar, é engajamento, sabe? Deixa eu falar aqui para o Cauê Marques, que pôs aqui. Isso aí. Você fez a ponte boa que você está falando, né? Isso. Uma pergunta para a professora. Para nós que estamos começando agora, como escapar da sina da realidade livresca e devolver oxigênio para a nossa vida verdadeira? Que lindo, que lindo. Ótima pergunta, né? Isso. Ótima pergunta.
bem espírito, né, dos intérpretes do Brasil. Como dar oxigênio? O oxigênio está sendo um problema sério na pandemia, né? Oxigênio, nós precisamos respirar. E o livresco também, né, Cauê, não impede que a gente estude, né? Nós precisamos, claro que é importante estudar, mas eu acho que a gente não pode estudar só os países do capitalismo central, né? Domingo eu estava lendo uma matéria na Folha de um arquiteto e ele começa a criticar o Brasil, comparando as cidades do Brasil, comparando com Paris, com Barcelona, com outra cidade lá dos Estados Unidos. Nós temos que realmente mergulhar na nossa realidade e, olha, Cauê, isso nos dá oxigênio. Eu posso te garantir, porque com a minha idade, eu devia estar descansando um pouco mais, mas eu acho que essa está bombando essa ponte entre quem estuda e quem quer ver o Brasil mudar, sabe? Eu acho que a chegada das cotas, essa ampliação da universidade foi muito interessante, mudou a universidade. Nós precisamos mudar a universidade, né? E precisamos mudar a realidade. Era isso que eu queria perguntar, Hermínia, que eu acho que você, bom, retomando um pouco, né, o seu movimento, o movimento da sua fala, você situa os marcos legais no solo histórico-social, né, atravessado de conflitos, de disputa. Então, você desfaz um idealismo, né, sobre o potencial transformador das leis, da norma jurídica, mas, claro, sem jogar o bebê com a água do banho, né? Então, a minha expressão os marcos legais são necessários, mas não são suficientes. Isso. Né? É um pouco a panaceia, né, Paulo? É um pouco a panaceia. Então, agora, eu queria que você, pensando, né, como a tal Cauê, eu estou vendo aqui vários alunos, eu queria que você falasse um pouco mais do que você vê como, então, em termos de metodologias de pesquisa, né, em termos de metodologia de ensino e de uma ideia de universidade, então, que leve em conta essas noções de que os marcos legais não são necessários, são necessários, mas não são suficientes, né? E de que as lutas também têm os seus avanços, as suas contradições, né? E que a gente não pode ficar também numa idealização, né, de um sujeito político em abstrato, né? Então, a gente pensar concretamente e o papel das universidades, né, certo. Tá? Antes de falar da universidade, eu vi uma pergunta aqui, a extinção do Ministério das Cidades, ela não foi interessante, foi ruim, mas eu não na conjuntura atual, eu não sei se ele podia fazer muita coisa, né? Porque eu acho que a gente precisa ver que a descentralização que a Constituição Federal de 88 promoveu, nós estávamos de acordo, porque nós saímos de um período ditatorial extremamente centralizador, não é? E a gente via que o nosso movimento, na década de 70, começou no poder local, gente. É perto de casa, é no bairro, é na escola, é na igreja. É muito importante, eu acredito muito nisso, não é? Acho que essa coisa de abstrair, as ideias fora do lugar, elas também estão presentes na esquerda. Abstrair o cotidiano da vida do povo, por exemplo. É importante que você discuta o desemprego, a fome, é muito importante, não é? E que a gente se organize de forma solidária. Como é que vai ficar? O capitalismo ele está caminhando para o desemprego estrutural. E como é que isso pode ser
equacionado pela economia solidária, por exemplo, que o Paul Singer defendeu tanto. Então, eu acho também que a gente precisa de renovação nas forças progressistas, acho que existe um certo conservadorismo das ideias, das pessoas, que nós, sem dúvida, não vamos, por favor, jogar água do banho com a criança, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ousar mais em ideias mais inovadoras, que o mundo mudou muito, inclusive a subjetividade. Então, eu acho que o Ministério das Cidades, se a gente conseguir, ele não é tão necessário se nós conseguirmos ter, nas nossas cidades, uma participação massiva, capilarizada, sabe? É claro que você fala bom do ponto de vista das diretrizes nacionais do desenvolvimento urbano, é interessante. Mas eu já vi muita diretriz desenvolvimentista que acha que vai melhorar a cidade e piora. Você tem no Minha Casa Minha Vida, infelizmente, um certo impacto que é anti-econômico do ponto de vista urbano, é anti-sustentável do ponto de vista urbano, não é? O fato é que nós estamos numa encruzilhada, gente. Todos os jovens que estão nos ouvindo precisam entender que vocês são fundamentais para trazer uma... Nós temos ferramentas que a minha geração não foi formada com elas. Então, é muito importante que vocês participem com muita energia, com muita criatividade. Nós temos condições... Olha, do jeito que a gente acumulou conhecimento, know-how no projeto de urbanização de favela, na regularização fundiária, nos projetos habitacionais, coletivos, cooperativos, não é? Nós temos que exercitar inovações, novas ideias, novas técnicas, não é? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, na época que eu estava muito ativa, o movimento de gênero e o movimento antirracista não eram tão fortes como estão hoje. Nem a questão ambiental nunca teve presente na formação, há décadas atrás, na formação dos congressos modernistas, de urbanismo modernista, ela não era um grande problema, não é? Hoje ela é. Então, a realidade é dinâmica. É preciso que... Eu temo que nem essa história, a conjuntura de desmonte das políticas, né? Eu temo que a gente, repetindo essas coisas, desmonte do Ministério da Cidade, desmonte de plano diretor, a gente desanime as pessoas, quando, na verdade, a história que eu contei, nós temos uma ótima lei, mas ela não incidiu numa transformação fundamental nas cidades. Vamos lembrar disso. Então, nós estamos retomando, né, a reconstrução. Hermínia, perfeito isso aí que você está dizendo. Me lembra, assim, muitas falas que você tem feito, que você tem pontuado, que você percebe que nós estamos entrando num novo ciclo político, né? Isso. Então, nesse contexto, né, que você fala que o risco de você desanimar as pessoas, né, de você ficar falando toda hora em desmonte, isso não pode, de certa forma, então, ofuscar esse novo ciclo. E aí fala um pouquinho, assim, sobre como que você vê esse novo ciclo, por que estaria iniciando esse novo ciclo histórico? Será que, assim, se o golpe de 2016 encerrou o ciclo histórico da Nova República e abriu um novo ciclo, né?
que ciclo novo poderia estar se anunciando, né, nessa conjuntura que se aproxima da tua visão? Vou começar respondendo com a questão que o Paulo colocou. Você tem, na verdade, muita novidade nos cursos que antes davam só leitura de livro, e que o trabalho de extensão e os cursos de residência estão levando os alunos para a realidade. E é muito interessante o que está acontecendo. É uma mudança de paradigma. Quer ver uma mudança de paradigma? É o CAU-BR. O CAU-BR, hoje, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele sabe que os arquitetos trabalham para 15% da população brasileira quando não fazem trabalho público, né? Edifícios públicos, planejamento, etc. Né? E o CAU quer popularizar a arquitetura, trabalha com a ideia de arquitetura não é luxo, não é só estilo, não é alguma coisa, como é que a gente fala, que pode ser dispensada. A arquitetura é útil. A arquitetura é fundamental para a saúde, gente. Fundamental, arquitetura e urbanismo, para a saúde. Então, essas questões, elas são novidade. E elas estão aparecendo. Claro, você pode falar, puxa, mas precisou um vírus, vários vírus, né? Um político, um sanitário, tal, para que a gente enxergasse isso. Às vezes a gente precisa. É lamentável o que está acontecendo, mas às vezes a gente precisa tocar um pouco no fundo para falar, nossa, quanta coisa que a gente está deixando de fazer. E é muita gente acordando, Marcelo, é muita gente, não é, que está trabalhando com... Me lembra tanto a década de 70, isso, sabe? Trabalhando nos bairros, tentando reconstruir entidades, que nem a Comissão Ars. Olha, eu fui procurada por um frei essa semana, Frei Marcelo, um franciscano, é tudo que é música para os meus ouvidos. E ele falou, olha, nós estamos reconstruindo 48 comissões de justiça e paz no estado de São Paulo. E eu quero trabalhar com a questão da moradia. Eu falei, mas, de novo, que bom, nós vamos começar, recomeçar. Não é? E naquela época, o Paulo Freire fez um vídeo que a gente... Vídeo de slides, não sei se você chegou a ter contato com o retroprojetor de slides, tal, que a gente levava nas periferias e a gente mostrava para a população uma coisa didática, muito bonita. Aquilo é um processo de educação. A gente fica jogando só para o Estado fazer isso? Não, as universidades têm condições de fazer isso. Não é um processo de educação participante, militante. Eu acho isso muito interessante, viu, Paulo? E a forma como a rede, não é só a nossa rede que cresce, todas as redes estão crescendo muito, né? Eu acho que traz essas esperanças aí que o Marcelo está cobrando, né? Eu temo, evidentemente, o domínio da informação com as redes sociais. É muito impressionante esse domínio. Né? Aí traz até um link aí, desculpa, você traz um link com essa história que você está falando agora, né, do risco das redes, então essa realidade virtual, né, que a gente está vivendo, e aí casa com uma pergunta que a Susan Oliveira está fazendo aqui. Como se aborda a necessidade de retornarmos ao local, à base, às ruas, tendo a universidade um importante papel nisso. Qual a sua opinião
sobre a atuação vinculada do Estado. Está dentro do tema que a gente está trabalhando aqui a partir da provocação, inclusive do Paulo, né, e do que você vem colocando com relação a evitar a lei como panaceia. Né, você pode, né, desenvolver. Vou fazer uma confissão em público aqui. O Marcelo, outro dia, me enviou uma mensagem lindíssima, lindíssima. Eu, como todo mundo, nessa pandemia, a gente tem uns momentos de tristeza porque eu não deixo de ler, de assistir jornal, ler notícia, isso não pode, né? Qualquer pessoa que está na academia precisa se informar, através de livros, através da notícia diária e através de uma realidade que não é informada. Isso é muito importante para nós, né? Mas a mensagem que você me enviou me deixou tão bem, passei vários dias muito bem, né? Por causa disso, porque o Marcelo estava falando que quando eu me aposentei, eu estava desvinculada de todas as instituições que eu fiz parte, e olha, e bota instituição nisso, né? Fiquei na USP 40 anos, assumi Secretaria de Habitação aqui em São Paulo, fui na transição do governo Lula, Fernando Henrique Lula, para criar o Ministério das Cidades, assumi o ministério, e agora eu me sinto livre, não é? Porque eu estou fazendo o que eu acho necessário e o que eu gosto, não é? E estou sobrecarregada de um jeito e nós todos, né, estamos muito sobrecarregados. Então, infelizmente, eu não sou boa teórica da área de política. Eu quero muito entender, eu estou lendo um pouco do Gramsci, né, para entender por que a sociedade civil, nos anos 70, foi tão forte. Leia o livro do Emir Sader, o Eder Sader, quando novos personagens entram em cena. É lindo, maravilhoso, porque a gente estava lá, estava vendo esses personagens aparecerem, não é? E ele depois põe isso num livro maravilhoso, né? Então, eu fico pensando na força das redes sociais que eu tenho visto, né? A nossa rede BR Cidades. Eu gostaria de entender melhor, Marcelo, ninguém ganha nada com isso. Quer dizer, ninguém ganha pessoalmente nada. É uma entrega. A gente, na coordenação do BR Cidades, é gente maravilhosa, é gente que se entrega, é gente que perde uma parte do tempo, perde não, ganha, não é? Se dedicando para uma construção coletiva, para uma construção social. E não está ganhando nada, não está ganhando... porque se você quiser ganhar prestígio, aí você vai para o Lattes, você vai para, né, para outro tipo de trabalho, não é? Mas o que a gente ganha aqui é muito calor humano, muito conforto. E eu quero repetir, esse encontro da universidade com a realidade brasileira é revolucionário. E se a gente não fizer isso, o nosso país corre o risco, porque vocês estão vendo o que são as periferias. Elas estão na mão do crime organizado, das milícias e de igrejas conservadoras. Muitas não são conservadoras, muitas cumprem uma tarefa de dar conforto humano e apoio para as pessoas, porque elas precisam, né? Mas muitas, como nós vimos aí o que aconteceu com a maior igreja brasileira internacional essa semana, né?
são empresários da fé, né? Mas eu acho que a gente vai voltar para as ruas, sim, quando essa pandemia passar, e abraçar todo mundo pessoalmente, não é? E aprender muita coisa também. Hermínia, que fala incrível, potente, cheia de esperança, como estão todos colocando no chat, né? Nesse momento em que, como a gente estava falando, né, a gente vive tantas dificuldades, tantas ameaças e tantas tragédias, é importante a gente lembrar desse calor que você estava falando, que a gente faz juntos, né, trabalhando coletivamente, né, e voltar a pensar, né, nesses temas, mas avançar sobre eles, como você falou. Não adianta a gente ficar retomando, né, remoendo algumas situações do passado, nós precisamos avançar sobre a realidade. Então, como avançamos nessa realidade? As questões étnico-raciais, os povos originários, a questão de questões de gênero, né, e a cidade, e sempre a latente, né, desigualdade que nós temos nas cidades brasileiras e que é tão perversa e tão devastadora, né, da nossa realidade. Ouvir você falar, novamente, nos dá essa esperança. Ouvir você falar que você está estudando Gramsci dá esperança, acho que para todos também. Agora, você falando também sobre organização e sobre trabalho de base, né, numa época que vocês fazem projetos de lei popular e que não tinha internet, eu estava aqui do outro lado enquanto você estava falando, pensando e rindo, né, assim, hoje, de fato, a gente fala das ameaças das redes sociais, mas a gente tem também à disposição, né, essas redes sociais para avançar tanto, né, em redes colaborativas que não estão mais tão limitadas, né, espacialmente, geograficamente. Então, são várias frentes, eu acho que hoje você abre para a gente pensar aí, né, em como seguimos, como continuamos, né, nessa luta juntos. É realmente muito, uma honra ter você aqui com a gente hoje, ouvir a sua fala hoje, né, e o que ela traz para a gente nesse momento que estamos vivendo. Eu não sei se Paola ou Marcelo gostariam também de trazer mais algum comentário. Eu queria só, pegando um pouco esse gancho do que a Marina comentou, de que, bom, primeiro é que com o conservadorismo tendo voltado ao poder, ele deixou muito nítido, né, como se trata, então, de um pensamento, de formas de governo que são voltados ao passadismo, à morte literal e simbólica no cotidiano. Né? Então, é uma necessidade que a gente, que seja nossa, então, a construir um polo e um horizonte de transformação que seja um pensamento vivo, um lugar das forças vivas. Isso é necessário para quem quer continuar também vivo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo da rede do BR Cidades é colocar a possibilidade, atualizar a possibilidade da gente construir desde já cidades que a gente quer que se concretizem. Então, você reintegrar o pensamento e a experimentação, a formulação, né, tendo como horizonte essas cidades que a gente quer. Acho que isso é que nos move. E um outro ponto ainda, lembrando disso que a Marina comentou, de perceber quanto era mais difícil na geração que viveu os anos 70, os anos 80, e eu acho que para nós, e aí dialogando, né, com nós, professores relativamente jovens e os estudantes, eu acho que o mais importante, e isso a gente nos faz vivos, é ousar experimentar, né? Ousar assumir papéis e tarefas que não estavam colocados para a gente. Né? Isso. A gente vai continuar tendo medo. Será que a gente vai ser capaz? Não sabemos, mas vamos indo e vamos vendo. Né? Porque eu acho que esse é também uma espécie de um tesão de estar vivo, né? De assumir
assumir tarefas, assumir papéis e experimentar coisas que não estavam colocadas para nós. Isso é a potência expansiva de estar vivo. E isso se constrói coletivamente, é outra coisa que eu falo. Tem coisas que sozinho, aqui em casa, eu nem acredito muito, e vivo até uma certa melancolia, mas quando eu volto a interagir com essas pessoas e ver essas referências, ver o que foi feito, e interagir com outras pessoas em quem eu me vejo, e percebo essas coisas se reforçando mutuamente, falo, caralho, a gente não sabe onde a gente consegue, onde a gente pode chegar. Às vezes a gente chega muito mais longe do que a gente imaginava inicialmente. Fala, porra, isso é poder popular. Isso é a potência de ação coletiva. Né? Então, é isso. Muito bom. Eu, encantado aí com as palavras da Marina e do Paulo, né? Eu queria tentar complementar aqui, né? Certa vez, num grande momento de angústia, de pessimismo, né? Assim, coincidentemente, logo após uma certa eleição que ocorreu há relativo pouco tempo nesse país, que parece que faz décadas, né? Mas nesse momento, assim, que eu me senti assim no fundo do poço, teve alguma coisa, assim, alguma entidade fazendo assim, dizendo o que é que você precisa para se sentir feliz e sair do fundo do poço, para sentir alguém buzinando, talvez vó Joaninha, a tia da minha mãe, que cuidou de todo mundo, que está lá no outro plano aí, cuidando, que nunca conheci, mas eu tenho um anjo da guarda, né? Então, acho que foi a vó Joaninha que baixou ali do lado e buzinou, e o que é que tu quer para sair desse fundo do poço, né? Aí eu disse, eu acho que eu preciso de duas coisas. Eu preciso de unha, quero que minhas unhas cresçam, para eu poder agarrar na parede desse poço, para conseguir escalar, não escorregar, e quero ter inteligência, sensibilidade, para não cavar para baixo, para não ser burro e usar essas unhas para cavar para baixo, né? Então, assim, nem o passado como foi, no que diz respeito aos erros que nós cometemos, né? Nem o presente como está também, né? E aí o desafio está aí, romper com esse mais do mesmo, né? Como é que a gente rompe com esse mais do mesmo? Aí eu tenho que me lembrar do Padre Wilson, né, que vai falar aqui no evento do IGENTES, que teve aqui, pré-pandemia, lá no auditório da Alesc, ele insistindo na necessidade, né, das pessoas porem o pé no barro, né? Inclusive virou até um jargão ultimamente, é necessário pôr o pé no barro. E esse jargão é lindo, para mim não tem problema nenhum virar clichê. Pôr o pé no barro e tem um significado isso. E o pé no barro passa necessariamente por isso. Tudo que foi discutido aqui, dessa necessidade da universidade, realmente se vê como um polo que concilia ensino, pesquisa e extensão, e, em última análise, é a serviço da extensão. Valorizar o que a Lisa lá tanto defende na UNB, a questão da extensão universitária, né? No plano, assim, essas leis, para que elas nos servem? De fato, a minha pergunta foi provocativa, sabe, Hermínia? Foi nesse sentido. É porque eu acredito, assim, não é que a lei é a panaceia, mas é assim, se eu preciso de unha para subir e sair do poço, quem sabe a lei, em algum momento, seja uma unha para a Dona Maria, lá no momento, chegar e dizer assim, olha, por que essas leis que está aqui há 10 anos no plano diretor não saiu do papel? A gente saber utilizar a narrativa da lei para despertar indignação. Que eu acho que e é isso que o Paulo fala, né, quando diz assim que a gente não faz as coisas só, que a gente precisa dessa romper, inclusive, com essa angústia de pensar coletivamente, aprender a lidar com outros valores. Eu não quero esperar o elogio para massagear meu ego, como muitas vezes o homo acadêmico pede tanto isso, político, ator, artista. O elogio não é para massagear o ego. O elogio é para empoderar, para dizer, pô, estou no rumo, vamos lá, estão acreditando em mim, né? Então, rever valores também nossos. O umbiguismo. Chico Science já disse, o orgulho, a arrogância e a glória enchem a imaginação de domínio. E nós não estamos aqui para dominar, né? Nós estamos aqui para reverter a realidade e aprender a olhar para o outro, né? Então, eu acho que tudo começa com o pé no barro. Uma vez eu também vi, para finalizar, um caos. Um cidadão chegou no escritório de advocacia, de direito trabalhista, eu estava, por acaso, lá no meio com um monte de advogadão antigo, né? Lá conversando com eles e tudo, e o rapaz entrou atacanho, né, assim, com medo, e disse, ai, gente, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, um café. Vim buscar minha CLT, esqueci minha CLT. Ele saiu. Aí um desses medalhões olhou e disse assim, tadinho, sonha em ser juiz do trabalho e nunca pisou no sindicato. Então, assim, tu sonha em lutar pelo direito à cidade sem nunca pôr o pé no barro, amigo?
né? Você nunca entender a importância do espaço, sem brincar um carnaval e entender que o asfalto, como diz o Alfredo Manevi, é um lugar que a gente tem que pisar, tem que fechar a rua para a gente se sentir dono da rua também. Então, a vivência, a experimentação é fundamental, creio eu, para construir esse novo ciclo histórico que a Hermínia, graças a Deus, nos anima e sempre diz que nós estamos vivendo. A gente não está conseguindo ver, mas a gente está vivendo esse ciclo histórico. Eu hoje acredito nisso, tá? Então, vou passar a palavra final agora para a Hermínia, né? E depois a gente dá aqueles recadinhos paroquianos para encerrar, tá, gente? Muito obrigado. Paroquiano, é ótimo. Mas nós estamos falando de vida, né, Marcelo? De exaltação à vida, realmente, que é o que a gente precisa trazer quando a morte está tão presente, né? E eu lembrei de várias coisas agora, quando vocês estavam falando. Essa coisa de ego na universidade, gente, isso é morte para mim. É morte, né? É impressionante a casa-mata em torno de cada um, né? Mas eu lembrei de uma coisa muito legal, que eu quero falar aí para a moçada que está assistindo, que eu tive uma live com o pessoal do Norte, tinha de vários estados, e aí eles começaram a perguntar sobre urbanização de algumas cidades ribeirinhas, problema. Eu falei, gente, por que vocês acham que eu sei responder isso? Não é? Eu falei, eu não conheço nem nenhum lugar do mundo que tem essa condição. Deve ter lá, sei lá, no Oriente, mas eu falei, vocês vão ter que desenvolver conhecimento sobre como atuar num lugar que o rio enche, a palafita, as pessoas constroem palafita e tem isso, qual é a solução para isso? Falei, está na mão de vocês dizer como é que a Amazônia como é que tem que ser a urbanização da Amazônia. Só não podemos aceitar o que eu vi aí, que é botar os pobres na água, e não é por falta de terra, não é? E também fora da cidade, né? Como alguns conjuntos habitacionais que eu vi. Então, eu acho que algumas coisas a gente está junto, outras, cada cidade tem que inventar os seus... É muito cruel essa dominação de ideário trazida pela nossa história de dominação colonial. É muito cruel, porque nós temos muita coisa para fazer no Brasil. O Brasil é um país diverso, não é? E nós temos coisas diferentes para fazer em cada cidade. Eu não sou contra a descentralização por isso. Ao contrário, tinha até medo que acontecesse o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida, que é de pegar um carimbo e pôr no Brasil inteiro a mesma coisa, não é? Que eu acho que a gente precisa não admitir mais. Isso não significa que eu estou aqui condenando partido, nem governo, mas isso faz parte do DNA dos empresários brasileiros, é construir conjunto tipo carimbo fora da cidade, né? Então, eu acho que a gente precisa estar alerta para isso e para aquilo que nós vamos criar de novo, sabendo que temos muita gente do nosso lado, que nem o CalBR, que quer popularizar a arquitetura, quer chegar na população a arquitetura é necessária, a engenharia é necessária, o direito é necessário, nós precisamos levar o conhecimento para o bem das pessoas, né? Bom, eu queria lembrar também de que nesse período que a gente estava muito mobilizado na sociedade civil, havia cursos de promotoras populares, não sei se o Marcelo teve contato com isso. E, olha, isso fez uma diferença nas periferias, porque as mulheres aprendiam lei e aprendiam seus direitos e conversavam de outro jeito com
com a própria polícia, com o Ministério Público. Eu acho fundamental algumas práticas serem recuperadas, né? No campo do direito, realmente isso foi muito importante. Mas eu queria acabar com a minha fala com uma das... Vocês falaram muito em potencialidades, né? Desenvolvimento de potencialidades. Nós temos um companheiro, vocês conhecem no BR Cidades, que é o Ion Andrade, de Natal, e quando todo mundo que vai lá é recebido num edifício de um arquiteto alemão premiadíssimo, Herzog, que foi construído pela igreja alemã, no meio de uma favela, em Natal, chama Mãe Luísa. E lá, quando a gente chega e avisa e combina, ele recebe a gente com uma orquestra sinfônica constituída de crianças e adolescentes da favela. É isso que eu acho que nós temos que fazer, dar o direito de cada jovem, cada criança no Brasil desenvolver sua potencialidade. De passar fome e ser ignorado não é destino de ninguém, né? Então, vamos acabar nesse sentido, assim, todo mundo tem que desenvolver seu potencial. É muito bom. E isso é vida, e viva a vida. Isso aí. Muito Fantástico. bom. Muito, muito, muito bom, né? Hermínia, assim, é caminho de roça dizer muito obrigado, né, gente? A gente tem que arranjar uma outra forma de externar a gratidão, né? Por cada vez. Mas você já fez, querido. Muito obrigado, digo eu, viu? Aí eu te digo assim, eu te devolvo Obrigada, com a frase. Hermínia, sempre. Por ontem, por hoje e por amanhã, né? Muito obrigada. A gente te devolve com a expressão lá que vem lá de África, né? Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Né? Certamente, se teve alguma beleza em alguma mensagem que foi mandada no privado para você, é porque nós somos, né? Que a autoria, ela é coletiva, né? Mas assim, gente, olha, foi naturalmente proposital abrir esse evento, né, com a fala da Hermínia, né? Eu estou aqui, viu, gente, como sempre, né, fazendo ao vivo, a gente sempre tem algum perrenguezinho online. E a minha colinha, tá, gente, do evento, eu não estou conseguindo abrir aqui para dar os recadinhos paroquianos, mas já vou começando a falar o seguinte. Primeiro, algumas perguntas talvez não tenham sido respondidas hoje, né? Mas as que não entraram aqui, certamente elas têm um ponto de encaixe. Em todos os eventos que tem ali, elas vão ter um ponto de encaixe nos próximos encontros, né? Para quem quiser saber como quem quiser flertar um pouquinho com essa história, né, entender como é que essa coisa da luta que faz a lei, né, ter essa noção aí do trabalho da educação para a cidadania, do que empodera uma promotora popular, de onde vem essa coisa toda, né, é possível começar a flertar com esses temas a partir da próxima sessão, a próxima mesa. Na semana que vem, nós teremos um momento histórico, né, que está trazendo para o curso de Arquitetura e Urbanismo o nosso grande professor José Geraldo Souza Júnior, né, que é a grande referência do direito achado na rua. Que é esse direito que é a luta que faz a lei. O autor o grande motivador desse primeiro curso dos anos 90, quando não tinha internet nem nada, né, a gente fazia máquina de escrever o curso e mandava cartinha, e que agilizou esse que trabalha direito urbanístico, direito da cidade, direito achado na rua, no volume 9, 30 anos depois, né? E assim, não é qualquer mesa, tá, gente? No dia 5 de março, às 18 horas, nós vamos ter o professor Zé Geraldo Souza Júnior, da UNB, né, que coordena e capitaneia o direito achado na rua, o grande timoneiro do direito achado na rua no Brasil. E, assim, uma mistura maravilhosa, porque nada mais, nada menos do que o professor Edésio Fernandes, grande referência do direito urbanístico,
que tem também, que certamente vai dar um caldo aí muito bacana, porque, para completar esse discurso, o ator institucional que vem junto é um defensor público, gente, o Marcelo Scherer, que é um defensor brilhante daqui, que abraçou as pautas urbanas já faz bastante tempo, né, desde que ele iniciou o ofício dele aqui em Santa Catarina. Então vai ser uma mesa maravilhosa, às 18 horas, do dia 5 de maio, tá, gente? E lá, provavelmente, algumas das perguntas a gente encaixa, né? Então é isso, né? É isso aí. Estaremos no dia 5 aí na próxima. 5 de maio, 18 horas. Ativem o sininho. Se inscrevam no YouTube e ativem o sininho do YouTube do POSARC aí que vocês vão acompanhando, com direito ao bombar o YouTube Vamos bombar o YouTube do POSARC, né, Paulo? Não foi por acaso que a gente ancorou no YouTube do POSARC. Vamos entrar lá, vamos acompanhar. Muito obrigada novamente, Hermínia. Obrigada, queridíssimos Paulo, Marcelo. Obrigada a todos, né, todas e todos que estavam até agora nos acompanhando. E vamos aos próximos eventos e às próximas mesas. Obrigada, pessoal. Isso aí, obrigado. Obrigado, Venâncio, que está nos ajudando aqui também nos bastidores. Venâncio, obrigado, meu velho. Tamo junto, semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu.